Olá, meu nome é André e hoje estarei falando sobre os fungos, suas definições, características e algumas curiosidades. Vamos lá. Os fungos são organismos microscópicos do grupo eucariontes, ou seja, que possuem núcleo celular fechado por uma membrana. Esses seres vivos possuem, na definição taxonômica da biologia, um grupo próprio, o reino Fungi. Ou seja, eles não pertencem aos reinos dos animais, bactérias, protistas ou plantas. Os fungos são organismos heterotróficos e eucariontes, que podem ser unicelulares ou multicelulares. A grande maioria das espécies é filamentosa, sendo esses filamentos denominados de hifas. Alguns fungos são formados por várias hifas densamente unidas, que formam o chamado micélio. O micélio pode ser observado em cogumelos, por exemplo. A maioria dos fungos apresenta hifas septadas, ou seja, que são divididas pelos chamados septos. Os septos são paredes transversais perfuradas por um poro que permite a comunicação entre as células, garantindo a passagem até mesmo de organelas celulares. As hifas que não apresentam esses septos recebem a denominação de asseptadas ou cenocíticas. Nelas, o que se observa é um grande citoplasma contínuo com vários núcleos espalhados. Nos fungos parasitas, as hifas são chamadas de haustórios e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o desenvolvimento delas. Como citado, nem todos os fungos são filamentosos, existindo fungos unicelulares, como é o caso das leveduras. Vale destacar que as leveduras, apesar do que muitas pessoas pensam, não são um grupo taxonômico, estando relacionados apenas com a forma morfológica de crescimento. Existem cerca de 600 espécies de leveduras conhecidas. As células que formam os fungos apresentam paredes celulares ricas em quitina, um tipo de polissacarídeo encontrado também no exoesqueleto de artrópodes. Quando falamos em parede celular, muitas pessoas relacionam-na com a encontrada nas plantas. Porém, a composição da parede celular dos fungos é diferente da dos vegetais, pois é encontrado a presença de celulose nos mesmos. A nutrição dos fungos é heterotrófica, ou seja, eles são organismos incapazes de sintetizar seu próprio alimento. Esses seres vivos geralmente liberam enzimas sobre o alimento e depois absorvem os nutrientes de que necessitam. Vale destacar que existem fungos parasitas, espécies que vivem em simbiose, e fungos saprófitos, que vivem de matéria orgânica retirada de seres mortos. Em ambos os casos, a nutrição é do tipo heterotrófica. Alguns fungos, para produzir energia de que necessitam, realizam um processo de fermentação. Esse é o caso de algumas leveduras que, por apresentarem essas propriedades, são muito utilizadas economicamente nos fungos. O glicogênio é o principal carboidrato de reserva. A reprodução dos fungos ocorre em sua grande maioria por meio da formação de esporos, os quais podem ser produzidos de maneira assexuada ou sexuada. Esses poros ajudam os fungos a espalharem-se pelo ambiente, uma vez que muitos são secos e pequenos, o que os permite ficar suspensos no ar. Alguns esporos são pegajosos e espalham-se pelo meio, aderindo-se ao corpo de insetos, por exemplo, e àqueles lançados pelos próprios fungos. Ao encontrarem um local adequado, os esporos germinam e dão origem a um novo fungo. A reprodução sexuada inicia-se geralmente com a atração de hifas que liberam moléculas sinalizadoras sexuais. Essas moléculas atraem as hifas, que, ao encontrarem-se, fundem-se. Quando ocorre a união do citoplasma de dois micélios, temos o processo de plasmogamia. Os núcleos de cada indivíduo não se fundem de imediato em algumas espécies, podendo demorar horas, dias e até meses e anos. O próximo estágio é a chamada cariogamia, que ocorre quando os núcleos haploides fundem-se, formando-se o zigoto, que é um estágio diploide. A diferença por meio da meiose restaura a condição haploide e formam-se os esporos. Percebe-se, portanto, que a reprodução sexuada é composta por 3 etapas: plasmogamia, cariogamia e meiose.
Na reprodução assexuada, percebe-se também a produção de esporos. Entretanto, normalmente observa-se que os fungos filamentosos produzem-nos por mitose, outra forma de reprodução assexuada, observada nos fungos, é a por brotamento. Ela pode ser identificada em leveduras nas quais surge um pequeno broto com base na célula-mãe. As leveduras também podem reproduzir-se por fissão, e alguns fungos podem ainda reproduzir-se assexuadamente pela fragmentação de suas hifas. Uma curiosidade sobre os fungos é que há evidências que sugerem que as leveduras eram usadas para a produção da bebida alcoólica hidromel há 9.000 anos.